Olá pessoal, nós estamos aqui a pedidos fazendo um vídeo em que nós vamos tecer algumas considerações sobre a medida de hoje, dia 9 de maio de 2016, do atual presidente da Câmara dos Deputados, Waldir Maranhão, aonde ele, dentro de desengavetou uma medida que Eduardo Cunha não tinha considerado, porque o impeachment já estava em curso da AGU, né, em que ele anulou o processo de impeachment. Diante desta atitude de Waldir Maranhão, onde ele falou que o faria na semana passada e o fez, efetivamente, diante dessa atitude, talvez agora comece a ficar um pouco mais claro para os brasileiros a razão pela qual a Presidência da República, o Partido dos Trabalhadores, o Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República e a antiga OAB, sobre a presidência do antigo presidente da OAB, queriam a cassação e a deposição de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um elemento central que impedia as ações do Foro de São Paulo e impedia o último golpe que faltava ao PT dar para, de fato, transformar o Brasil em um regime extremamente totalitário. Totalmente totalitário. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos voltar aqui à medida de Waldir Maranhão. Há 3 pontos a considerar na medida de Waldir Maranhão. Primeiro ponto, ela é absolutamente ilegal. Por quê? O processo de impeachment já foi votado pela Câmara, já foi aprovado, já está nas mãos do Senado. No Senado, o relatório já foi aprovado, já foi votado, e agora, essa semana, seria votado o afastamento ou não de Dilma Rousseff por 180 dias. Este é um primeiro ponto. Então, a medida dele é absolutamente ilegal. Entretanto, apesar da medida ser ilegal, e ela o é, porque o processo já está na mão do Senado, isso não impede que ele tenha criado o seguinte fato jurídico. Ele criou uma contenda jurídica entre a Câmara e o Senado. Esta contenda jurídica terá que ser resolvida juridicamente. Essa contenda jurídica será resolvida juridicamente aonde e por quem? Tem que ir para o Supremo. Portanto, essa semana, quando seria votado o afastamento de Dilma Rousseff, com toda certeza, o afastamento de Dilma Rousseff não poderá acontecer esta semana, a não ser que o Supremo resolva, de uma forma anômala ao comportamento que ele vem tendo, votar rapidamente e dizer que a medida de Waldir Maranhão é ilegal. Mas e se o Supremo acatar a medida de Waldir Maranhão e disser que ela é ilegal, que ela é legal? Lembre-se que por trás dessa medida do pedido da Procuradoria da AGU, da Advocacia Geral da União, qual é o fundamento dela? O impeachment é ilegal, segundo eles, porque foi Eduardo Cunha quem levou o impeachment, quem conduziu o impeachment. Como o Eduardo Cunha é um corrupto quanto mais, o impeachment não tem validade. Portanto, se o Supremo aceitar a decisão, ela é perigosíssima. Ela é perigosíssima. Essa é a razão pela qual inúmeros indivíduos da esquerda, inclusive aqueles de uma suposta direita, fizeram larguíssimo coro à saída de Eduardo Cunha, dizendo que o impeachment tinha sido estabelecido dentro da Câmara em razão de Eduardo Cunha. Isto é uma flagrante mentira. Eduardo Cunha evitou o quanto pôde, é preciso que se lembre disto, o impeachment de Dilma Rousseff.
Dilma Rousseff recebeu quase 40 pedidos de impeachment. Ele engavetou quase todos. E depois a mídia começou a dizer que ele estava jogando porque ele queria evitar a cassação dele na presidência da Câmara. E ele negou isso o tempo inteiro. E era verdade. Ele não estava jogando com o governo. O que Eduardo Cunha estava fazendo? Vamos voltar um pouco ao tempo. Desde que Eduardo Cunha entrou, por uma razão absolutamente desconhecida, o PMDB, que é um aliado histórico do PT, do PSDB e de todos os partidos que estão no poder, a eleição de Eduardo Cunha coloca parte do PMDB contra o projeto do Foro de São Paulo, dentro da Câmara. E Eduardo Cunha passa a desmontar as pautas bomba. Por que o Eduardo Cunha evitou o impeachment? Entre outras razões, a razão mais fundamental é o seguinte: você não pode fazer impeachment de presidente ilegal. Dilma Rousseff ocupa o poder ilegalmente desde 2014, porque as eleições de 2014 foram fraudadas. Portanto, se você leva a cabo um processo de impeachment de um governo que é ilegítimo, mais à frente você não pode depor aquele governo por ilegitimidade, porque ele foi deposto legitimamente através da aceitação de um processo de impeachment. Só que os movimentos de rua, parte dos movimentos de rua foram utilizados exatamente porque o Brasil tem um desapreço absoluto ao conhecimento. Absoluto. E acha que pode ir fazendo qualquer coisa sem conhecimento, sem estratégia e sem entendimento do processo. Parte dos movimentos de rua foram utilizados pelos congressistas, notadamente pelo PT, pelo PSDB e pelo PMDB, isso é verdade. Parte dos movimentos de rua foram utilizados, aquela marcha para Brasília que foi feita pelo Kim Kataguiri, por exemplo, fez parte dessa estratégia, evidentemente que ele não sabia. As pessoas inexperientes são utilizadas por esses indivíduos, que são altamente experientes. Foi utilizada por eles para fazer o quê? Para chegar a Brasília e pressionar Eduardo Cunha para a votação do impeachment. Qual deveria ter sido feito o caminho? O caminho correto sempre foi aquele caminho que Dalma Corsini já vem denunciando, e toda a equipe do conclave, e de Brasília agora, inclusive, denunciou a fraude das eleições. A eleição de 2014 deveria ter sido, no Brasil inteiro, deveria ter sido anulada. Dilma Rousseff ocupa o poder ilegalmente. Não só Dilma Rousseff, bem como todos da eleição de 2014. Portanto, o impeachment valida uma ilegalidade. Mas Eduardo Cunha não teve como não acatar o pedido de impeachment. E é curioso, porque o próprio pedido de impeachment foi feito por dois indivíduos que são do PT e do PSDB. Portanto, teoricamente o PT, que é o partido de esquerda que está sangrando o Brasil, a própria esquerda está limpando a esquerda, parte da esquerda podre do poder, alicerçada pelo PSDB. Isso significa que, mais à frente, a esquerda falará que quem tirou a podridão da própria esquerda foi ela mesma, esquerda, e que, portanto, ela é limpa e ela tem o direito de retornar com todos os louros e com todas as glórias e retornar à moda grega, com pompas e circunstância. Eis o que sempre esteve em jogo. Quem alertou sobre isto o tempo inteiro no Brasil? Eu falei alguma outra coisa, quando os alunos me solicitam. Quem alertou sobre isto e este encaminhamento o tempo inteiro? O professor Olavo de Carvalho. Ninguém deu ouvido a ele. Ninguém. Agora está vendo o resultado. O impeachment é um processo complicadíssimo, não é? Dificílimo. O impeachment, por sua vez, resolve parte da questão. Qual é a questão que resolve?
você desestabiliza um pouco o PT. Você não retira o projeto hegemônico da esquerda comunista dentro do Brasil. Não se enganem e não confundam uma coisa com a outra. Ao tirar o PT do poder, não significa que o Brasil não continue sendo comunista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o Brasil não estudar seriamente, com fontes confiáveis e pessoas confiáveis, e entender efetivamente o desapreço ao conhecimento pelos brasileiros, vai levar e está levando o Brasil à mais absoluta ruína. Pois muito bem, então são esses 3 aspectos que envolvem a questão de hoje. Desculpe, esses 2 aspectos. O terceiro aspecto é o seguinte: quando um dos poderes ou tem um conflito interno, ou entre alguns dos poderes existe um conflito, a Constituição brasileira permite a seguinte medida: ou o presidente da República ou um dos 3 presidentes de um dos 3 poderes pode pedir intervenção federal das Forças Armadas. Pois muito bem. Vamos recordar que o senador Ronaldo Caiado já havia falado publicamente, há tempos atrás, que Dilma Rousseff estava preparando o cenário para dar um golpe de Estado. Se Eduardo Cunha fosse o presidente da Câmara, evidentemente que isto, quando o presidente da República solicita, isso tem que ser aprovado pelo Congresso. Se Eduardo Cunha fosse presidente da Câmara, evidentemente, isso não apoiaria. Com Valdir Maranhão, tudo pode. E pode mesmo. Um fato que pouquíssima gente sabe é que o presidente da Câmara é muito mais poderoso e importante do que o presidente do Senado, para o contexto do Brasil. Muito mais poderoso. Não é o presidente do Senado que importa, é o presidente da Câmara. E foi precisamente o presidente da Câmara que combatia o Foro de São Paulo, que foi retirado do poder. Então, uma coisa que nós temos que entender: comunistas, quando entram no poder, eles não saem do poder por vias democráticas. Nunca saíram e não sairão agora. Nunca saíram. Em nenhum país do mundo em que o comunismo entrou, ele saiu do poder por vias democráticas. Vejam vocês o que a Ucrânia teve que fazer. A Ucrânia, a população ucraniana, num determinado momento de guerra civil absoluta, pegou juízes e parlamentares e os jogava dentro da lata do lixo. O Brasil está caminhando para isto. O Brasil está caminhando para isto. A razão pela qual os brasileiros não entendem que o Brasil é um país comunista ou acham que o Brasil vive uma normalidade democrática é resultado de uma miopia absoluta e de um desconhecimento profundo do que é o comunismo e de como ele atua. Nós faremos um vídeo sobre isso. Mas, voltando aqui ao nosso assunto. Os comunistas, eles utilizam-se da democracia. Eles chamam muito, clamam muito pelo Estado Democrático de Direito. Só que eles clamam pela democracia e pela lei, não para aplicar a lei neles, mas para entrar dentro do sistema democrático, corroer as instituições, perverter as instituições e alterar as instituições de tal forma que elas ficam irreconhecíveis. Então, nós temos um judiciário comunista, um legislativo comunista, um executivo comunista. Mantém-se os nomes dos poderes. Ora, Rússia, China, Venezuela, Bolívia, Vietnã, tem poderes. Tem executivo, legislativo e judiciário. E desde quando eles são democráticos? E desde quando eles são livres? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada. Os nomes aqui são mero efeito pictórico, de retórica, de linguagem. Pois muito bem. Há poucos dias atrás, Carla Zambelli, esse final de semana, se não me engano, soltou um vídeo
muito preocupada, dizendo de um acordo nefasto entre o PT e o PSDB para colocar o novo presidente da Câmara, tirar Valdir Maranhão e colocar um novo presidente da Câmara. Isso não pode ser feito, isso é absolutamente ilegal, né? A não ser que, por quê? Porque Eduardo Cunha ainda é o presidente da Câmara. Eduardo Cunha precisa de ser cassado, efetivamente. Valdir Maranhão precisa de renunciar ao seu mandato e aí sim abre-se a novas eleições. E Carla Zambelli ficou um tanto quanto assustada por esta coligação entre o PT e o PSDB. Ora, meu Deus do céu, o PT e o PSDB são os partidos que mais fazem coligações partidárias no Brasil desde 1989. Nós já mostramos um livro e liberamos parte de um artigo para vocês aqui. É este livro que fala que todos os partidos brasileiros são comunistas. Está aqui, num artigo aqui. É este livro aqui que mostra para vocês o grande número de coligações partidárias desde 1989 feito pelo PT e pelo PSDB. O PT e o PSDB são os partidos que mais fazem coligações partidárias do Brasil. Eles só não fazem coligação partidária para presidente da República. E nós não temos tempo de falar nisso aqui agora, porque há uma razão pela qual, lógica e estratégica pela qual eles não fazem coligações partidárias para presidente. Para todos os outros cargos do Executivo Federal e do Executivo Estadual, o Executivo Estadual e Municipal, todos eles fazem. Todos. Pois muito bem. Portanto, não é nem um pouco absurdo. Mas, por que eles têm interesse agora em tomar a Câmara? Para continuar o processo do Foro de São Paulo. E tenham vocês a certeza que o que Eduardo Cunha engavetou sobre o Foro de São Paulo pode ser desengavetado. E aonde o Brasil está atualmente? Nós temos segurança de que o impeachment passará? Não, não temos. E se passar, não tenham vocês a mais absoluta ilusão de que Dilma Rousseff vai sair do poder. E se Dilma Rousseff sair do poder, não tenham vocês a ilusão também de que essa gente não fará de tudo para recuperar o poder, para tomá-lo. É através de sangue, suor e lágrimas que o Brasil, devagar, vai saindo do seu estado de Alice no País das Maravilhas, ou de Peter Pan na Terra do Nunca, para perceber que está há muito tempo dentro do inferno e do purgatório de Dante. O que o povo deve fazer? Acordar, não sair das ruas e ir para as ruas. É isto que nos cabe fazer, porque é isto que todos os países e todos os povos onde o comunismo se instalou perversamente, foi isto que coube à população fazer. Não pensem vocês que ao solicitar intervenção das Forças Armadas, que o povo não terá que fazer a sua parte, mesmo que esta intervenção venha. É a hora, é agora, e é preciso entender que para isto precisa-se de conhecimento, de estratégia e, sobretudo, de enxergar a realidade como ela é diante dos nossos olhos e não como nós gostaríamos que ela fosse. Porque, finalmente, o mundo não é como o mundo de Alice no País das Maravilhas. O mundo é como ele é. E é um sinal de maturidade e de evolução espiritual reconhecer o mundo como ele é. Porque se nós não reconhecermos o mundo como ele é, nós não saberemos, inclusive, como reagir aos perigos do mundo. Muito bem? Vamos em frente. Não pensem vocês que a batalha está perdida, porque não está, mas também a batalha não está ganha. Se Michel Temer entrar, o Foro de São Paulo continua. Querem ver um exemplo? Michel Temer já disse que o ministro da Justiça dele é precisamente o secretário da Justiça do Estado de São Paulo, que foi advogado e parceiro do PCC, o primeiro comando da capital. Uma organização
de narcotraficantes, vai assumir o Ministério da Justiça do Brasil. Acorda, Brasil.